Olá, primeiro ano, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Também estou bem, graças a Deus. Vamos iniciar mais um dia de aula juntinhos. Então, hoje, terça-feira, nós vamos iniciar, tá bom? O módulo 3, tá certo? Nós estamos no terceiro bimestre, tá bom? Utilizando o volume 3, tá certo? Então, o 1 e o 2 nós já concluímos, já finalizamos e agora nós vamos iniciar o módulo 3, tá certo? Vamos iniciar pela parte de português, como de costume nós fazemos. Combinado? Então, a partir de hoje, módulo 3 em mãos, tá certo? Então, antes de começar a nossa aula, nós vamos orar, não é? Como sempre, entregar o nosso momento a Deus. Então, feche os olhos e vamos lá. Querido Deus, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui, mesmo que seja de forma remota. Nós queremos te agradecer por estarmos juntos, por ter a oportunidade de aprender juntos. Muito obrigada pela vida, pela família, pela escola, por cada amiguinho, por cada funcionário. Nós te agradecemos pelo alimento, pela moradia, por tudo que o Senhor nos dá. Nos dê uma tarde abençoada, que nós possamos aprender o que está sendo ensinado para nós. No nome do teu Filho Jesus, amém. Então, agora sim, né, nós podemos iniciar. Então, gente, o módulo 3 de português, ele inicia falando sobre algo bem legal. Ele fala sobre receita, né? E aí, vocês sabem o que é receita? Já fizeram alguma receita, né? Receita é um passo a passo para que você consiga, né, realizar determinada coisa. Geralmente as receitas são de comidas, né? Vocês veem muito aí na cozinha da mamãe, da vovó, para fazer as comidas. Mas hoje nós vamos ver uma receita bem legal, tá bom? É um passo a passo para a gente criar uma massinha de modelar. Então, eu vou deixar esse experimento, tá certo? Aqui para vocês realizarem. Combinado? Então, vocês vão realizar esse experimento. Pode fazer um videozinho mostrando o que você utilizou, tá certo? Faz uma foto depois com o seu resultado, tá bom? Você vai acompanhar o passo a passo do livro, tá bom? Do módulo. Então, para começar, você vai abrir aí o módulo 3 na parte de português, tá bom? Página 2. Temos aí uma trocazinha de ideias sobre receita. Quem gosta de brincar de massinha de modelar? Acredito que sim. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui, ele vai nos dar uma imagem. Observa aí essa imagem bem direitinho. Estão vendo? Ótimo. E ele tem uma trocazinha de ideias. Vocês vão me responder aí. Número 1. O que é que você está vendo nessa imagem? Você pode utilizar o caderno de português para responder essas duas questões. Você bota lá. Escola Santa Terezinha, Campina Grande, a data de hoje, resposta da página 2, módulo 3, tá bom? E você vai responder, o que você está vendo nessa imagem? O que nós temos aí nessa imagem? Quais são as figuras, né? Os objetos, os animais. Nós vimos que tem animais. Então, você vai aí, né, descrever o que você está vendo na imagem. E depois, você já brincou com massinha? O que mais gosta de moldar? Se você observar na imagem, todas as coisas que aparecem na imagem feitas de massinha de modelar. Vocês viram? Muito bem. E vocês gostam de brincar de massinha de modelar? O que é que vocês mais gostam de fazer? Letras, números, bichinhos? O que é que vocês gostam? Vocês vão escrever aí na questão 2, tá bom? Escreve lá no caderno de português. Quando escrever, tira a foto, manda pra tia pra gente corrigir. Tá certo? Ainda continuando, página 3. Vai falar sobre receita. Observem as imagens do texto a seguir. De que assunto você acha que ele vai tratar? Acompanhe a leitura do professor, que o professor fará desse texto. Olha só. Nós temos aí massinha de modelar caseira, passo a passo. Então, nós temos aí, tá vendo? Os itens que vão utilizar. O que você vai precisar. Como eu falei anteriormente, né? A receita, ela já vem dizendo o passo a passo. Traz primeiro os ingredientes, né? Que você vai utilizar para fazer determinada coisa.
e depois ele vai dizer o modo de preparo, como é que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um frango assado, aí lá vem dizendo ingredientes que você vai precisar para essa receita. Por exemplo, 1 quilo de frango, sal a gosto, alho, 3 dentes de alho, por exemplo. Vem dizendo todos e depois, em seguida, vem o modo de preparo, o passo a passo. E aí ele vai te dizer, você vai temperar o frango, depois você vai pôr o óleo, depois vai colocar tudo juntinho lá para assar. Então, ele vai dando passo a passo para que você consiga realizar. Então, aqui é da mesma forma. Primeiro, ele traz o que você vai precisar. Corante de alimento, para dar a cor, né, na massinha. 2 colheres de sopa de óleo. 1 copo de água. 1 copo de sal. E 4 copos de farinha de trigo. Então, esses são os ingredientes que o livro nos dá, além, do recipiente, né, que nós vamos adicionar cada um desses ingredientes. Você vai virar aí agora para a página 4, para darmos continuidade. Olha só, na página 4, como eu falei para vocês, ele vem trazendo o passo a passo de como você vai preparar. Então, está enumerado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vem dando do primeiro ingrediente até o resultado final. Então, aí, você vai fazendo, né, o que ele está lhe pedindo. Primeiro, você vai colocar aí 4 copos de farinha de trigo no recipiente. Depois, 1 copo de sal. Depois, 2 colheres de sopa de óleo. Depois, corante de alimento diluído em água. Depois, você vai colocar 1 copo de água com corante de alimento. Depois, vai misturar todos os ingredientes. Mistura tudinho. Amassa com as mãos até chegar na consistência ideal. E depois, você pode fazer aqui, diferentes cores, tá bom? Da massinha. Então, é algo bem fácil, bem prático e que você consegue acompanhar aí juntamente com a receita. Então, essa receita é de massinha de modelar. Mas se você for estudar, observar outras receitas, sempre vai vir o ingrediente primeiro, né? Que é o que você vai utilizar, o que você vai precisar. E depois, o modo de preparo, o passo a passo. Conseguiram entender? Espero que sim. Gente, eu sempre lembro a vocês, né? Não consigo entender determinada coisa e eu não entendi, por favor, repita, que eu vou estar repetindo para vocês, tá certo? Então, como eu disse para vocês, vocês vão realizar em casa esse experimento com os ingredientes. Pode filmar, pode tirar foto do que você utilizou, tá bom? E manda lá no nosso grupinho, combinado? Em seguida, você vai realizar a atividade do módulo na página 5 sobre este conteúdo. Sobre o que se trata esse texto. Sua hipótese estava correta, né? Anteriormente ele disse assim, esse texto, essa imagem que vocês estão vendo, trata sobre o quê? Você falou que tratava sobre uma receita? Se sim, você acertou, coloca aí na questão 2. 3. Esse texto, ele conta a história da massa de modelar ou ele ensina a fazer a massa de modelar? E aí? Marque a alternativa correta. Copie sua resposta. Então, qual quadradinho que você marcou? O primeiro, que está dizendo que conta a história da massinha, ou o segundo, que está dizendo que ele ensina a fazer massinha? Você vai reescrever com letra cursiva. Você lê uma receita que ensina a preparar massa de modelar. Nesse texto, a imagem escrita, não é? Vocês viram que tem a foto e tem a escrita dizendo o que deve ser feito. Letra A. O que é mostrado na primeira imagem? Objetos necessários para produzir massa de modelar. Foi mostrado isso? Ingredientes que são usados na receita. Foi mostrado isso? Você vai marcar a alternativa correta. E o que são ingredientes? Tia falou anteriormente. O que é ingrediente? O livro, ele nos dá, né? A receita em si, ela nos dá os ingredientes. E o que são os ingredientes? São, né, o que é as coisas que nós vamos
precisar para fazer a receita, não é? Então, você vai colocar aí na letrinha B. São os elementos que nós vamos precisar para a receita. Então, esses elementos são chamados de ingredientes, tá bom? Página 6. Marque os ingredientes que aparecem na primeira imagem da receita. Eu vou ler aqui todos para vocês e você vai marcar somente o que apareceu lá. Farinha de trigo, sal, óleo, corante e colher. E água. Então, você vai marcar somente o que apareceu lá na receita. Letra D. O que foi usado para medir a quantidade de ingrediente? Cada ingrediente foi utilizado um utensílio. O que foi? Foi um copo, uma tigela, uma colher ou corante? Você vai marcar o que apareceu também na receita. Questão 5. Observe a sequência das imagens da receita e responda as questões a seguir. Letra A. Que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? Então, você vai retornar lá no modo de preparo para conseguir responder. Letra B. Que ingrediente foi colocado depois do sal? Letra C. A água foi usada para diluir que ingrediente? Teve um ingrediente que foi misturado com a água. Qual foi? Você vai colocar aí na alternativa. Vai virar mais uma vez o seu livrinho para finalizarmos a atividade para a página 7. Geralmente, as receitas são textos estruturados em duas partes, como eu já falei. Ingredientes e modo de fazer. Questão C. Qual é a função da primeira parte da receita que aparece na primeira imagem? A primeira parte da receita tem a função de mostrar cada ingrediente. E a segunda parte da receita corresponde ao quê? Ao modo de preparo. Vai mostrar as misturas e o que você vai fazer. Questão 7. De acordo com o texto, onde os ingredientes devem ser colocados? Então, aqui ele vai lhe dar as alternativas. Os ingredientes foram colocados numa panela, em uma janela ou em uma tigela? Marca aí. E por último, questão 8. No texto, são indicadas ações que devem ser realizadas para o preparo da massinha. Marque o que você leu. Ele mandou você fazer algumas ações. Eu vou ler todas as ações que tem aqui na questão, mas você só vai marcar as que aparecem, tá bom? Lá na receita. Misture, apareceu misture. Separe, apareceu. Divida, coloque, acrescente e amasse. Então, as ações que apareceram na receita, você vai marcar a alternativa. Tá certo? Lembrando a você, realizou a atividade do módulo, tira a foto da página e manda para a tia corrigir, tá certo? Outra coisa, as demais atividades que são realizadas no caderno, eu encaminho para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Lembrando, gente, qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, você vai me procurar, tá bom? Então, fiquem com Deus, até amanhã e tchau, tchau!